Acompanha comigo agora a instalação desse compressor, todo o procedimento do zero, como que se você vai fazer para fazer a instalação de um compressor na prática aqui. Estou fazendo a limpeza da tubulação, já cortei o compressor antigo, então estou fazendo a limpeza da tubulação da descarga do condensador, que é uma tubulação de metal, e ela precisa estar bem limpa na hora que nós encaixarmos ali na tubulação do compressor. Agora eu vou pegar o maçarico para poder soltar as pontas do filtro, né? Filtro secador. Eu costumo soltar as duas pontas do filtro secador. A que vai entrar na descarga, né? Ali na tubulação da geladeira. E também a ponta que vai entrar o tubo capilar. Eu não costumo usar aquele rabichozinho do tubo capilar porque eu acho muito fraco e ali geralmente dá vazamento, né? Então, nesse procedimento eu tô tirando ali a ponta do tubo capilar do tubo capilar não, desculpa, do filtro secador para poder encaixar essa outra ponta no tubo da geladeira, da entrada. Aqui eu já consigo soltar a ponta. Eu dou uma aquecida no tubo da geladeira ali. Por que eu dou essa aquecida? Que eu vou botar um produto que é o fluxo. E eu costumo dar essa aquecida para o fluxo dar aquela ressecada e já pegar na tubulação. Segura melhor, né? Então você viu que eu aqueci, agora eu peguei o fluxo. Vou passar o fluxo ali com cuidado, né? Que o tubo está um pouco quente, não está muito, mas está um pouco. Você tem que tomar esse cuidado. E à medida que eu vou encaixar o filtro secador na tubulação, ele já vai junto com o fluxo. Cuidado também porque o filtro está quente, eu tiro a tubulação da frente ali. Normalmente não precisa alargar a entrada do filtro ali para o encaixe. Mas nesse caso aqui, eu precisei dar uma largada porque não estava entrando. Então eu pego o alargador, né, que eu até utilizei para soltar ali o tubo e vou alargando a entrada ali do filtro para ele encaixar certinho. Se ficar muito frouxo, né, em alguns casos ele entra certinho, fica firme, mas se entrar muito frouxo, o ideal é você dar uma apertadazinha com alicate para ele ficar fixo, para na hora que você for fazer a solda, tá vendo? Ó, tô alargando. Na hora que você for fazer a solda, não cair, tá? Não cair. Então é bom você colocar ele lá, ó. Tá vendo que ele tá meio frouxo? E agora eu vou dar uma mordidinha na lateral ali com o alicate para fixar, fechar também as entradas. E um outro detalhe importante aqui é que na hora que você coloca ele lá, não faça solda com a ponta dele fechada, tá? Eu pego ali o pano para segurar porque tá quente. Não faça solda com a ponta do filtro fechada ali, ó, rabicho. O que eu vou fazer? Eu vou soltar aquela ponta ali. Por quê? Porque vai dar uma pressão na hora que você for fazer a solda. Vai dar uma pressão ali. Se eu fizer a solda agora, como o capilar tá fechado, o filtro, desculpa, tá fechado embaixo, então ele dá uma pressão, então isso pode trazer problemas para a soldagem da parte de cima do filtro. Então nesse momento eu estou tirando ali o rabicho, né, a ponta do filtro capilar, eu tiro toda
a ponta. Eu não uso o rabicho, como eu falei anteriormente. Então eu tiro a ponta e aí agora sim, com o filtro aberto, eu faço a soldagem ali, a abrasagem no tubo de cima, tá? Isso é importante porque eu já tive problemas e aí identifiquei que o problema era esse, então eu faço dessa forma. Então depois do filtro estar aberto na parte de baixo, eu vou começar a executar ali a solda, a abrasagem ali na parte superior, que vai direto para a evaporadora lá dentro do congelador, né? Lá em cima. Essa tubulação no ciclo da refrigeração, né? Na verdade ela nem está subindo, ela está descendo, passando no filtro e aí vai entrar no tubo capilar o gás e aí vai expandir lá em cima na evaporadora, né? Já com o fluido refrigerante gelado. Essa geladeira ela tem um fluido refrigerante R600. Então você vai ver aí o procedimento todinho aí de como que eu faço para até fazer a carga de gás, o vácuo, tudo nesse vídeo. Continua acompanhando aí que o conteúdo é muito bom para o seu aprimoramento, conteúdo para você aprender e vai ter muito mais como esse futuramente aí no canal. Solda feita, eu costumo colocar uma lanterna, né, para poder verificar se está bem feita a solda. Vou fazer o procedimento também de limpeza do capilar, tá vendo? Com a lima. É importante limpar para tirar toda a sujeira e também isso vai melhorar ali a abrasagem por conta do tubo tá limpo. Alguns resíduos que ficam atrapalham na hora que você faz a abrasagem. Então a lima é extremamente importante. Por experiência própria, já fiz soldas que eu não limpei a tubulação e deu vazamento, tá? Então ali eu vou apertar, ó, tá vendo? Eu não uso o rabicho, eu boto o capilar para dentro do filtro numa certa posição, entrando ele não tanto, e aí aperto com o alicate e aí também passo um fluxo ali para melhorar a abrasagem na hora da solda. Aí vamos à solda, vamos fazer a solda, né? E também é importante você observar essa solda até por conta da inclinação do filtro, né? Você aquecer a parte de cima, como o tubo capilar é mais fino, então a tendência é ele pegar calor mais rápido. Então geralmente eu faço calor na parte do filtro de cima para a solda vir escorrendo, né, para baixo e aí fechar e fazer toda a abrasagem correta para não haver vazamento, que é uma área que costuma ter vazamento se não fizer uma boa abrasagem ali. Brasagem realizada, e aí eu sempre verifico com uma lanterna para ver se a solda ficou bem feita. É óbvio que eu ainda vou fazer todo o procedimento de pressurização, vou pressurizar o sistema todo para verificar se realmente não tem micro vazamento, mas ali eu já consigo observar se a solda foi bem feita ou não. Então eu observo bem embaixo, em cima, faço uma inspeção para poupar tempo isso aí, tá? Poupar tempo, vale a pena usar a lanterna.
Observei que não ficou, né, bem soldado, então eu vou dar mais um calor na solda, na parte inferior ali do filtro, para poder completar legal ali a solda e não ficar vazando. Isso já foi possível ver conforme eu te falei aí, fazendo a inspeção com a lanterna, né? A lanterna, a geladeira na casa do cliente é diferente de oficina. Oficina você levanta a geladeira numa certa altura que você consiga trabalhar melhor, mas geralmente geladeira você vai trabalhar na casa do cliente. Então assim, é no chão mesmo, agachado. E aí você precisa ter todo esse cuidado para você inspecionar ali legal, por isso que eu boto a lanterna, para poder verificar e ganhar tempo, porque assim, eu sei que ficou bem soldado ou não, né? Botando a lanterna. Claro que não substitui a pressurização, que é indispensável, indispensável. Tem que pressurizar, porque no olho você não vai conseguir ver os micro vazamentos se existir. Mais uma vez eu vou fazer a inspeção ali com a lanterna, abaixando mesmo, agachando, olhando, é uma inspeção para não ter vazamento, tá? Serviço de geladeira quando dá retorno é prejuízo. Então o ideal é você fazer com calma, sem pressa, para você fazer uma vez só, o cliente ficar satisfeito e você não ter retorno e prejuízo, né? Quando você volta, você acaba tomando prejuízo. Vamos em frente. Então aqui agora eu já vou preparar a tubulação do retorno. Já é uma tubulação de cobre que vai entrar no retorno ali do compressor, né? A sucção do compressor. Mesma coisa, lima para limpar a tubulação, para quando encaixar no compressor. É um compressor novo, não é um compressor usado, então vai ficar mais fácil porque ele já vem ali com a ponta do compressor na medida para você encaixar o tubo. Você não precisa fazer alargar, né, o tubo do compressor para entrar o tubo da geladeira. Mas é importante você fazer essa limpeza bem feita para você ter uma boa solda. Aqui já com o compressor, né? Tirar o compressor da caixa para já começar a posicionar ele no lugar para começar a fazer a solda, as soldas das tubulações do compressor. Compressor fora da caixa. E aí agora a gente vai posicionar o compressor ali no local. Esse compressor é um compressor da Electrolux. E os compressores da Electrolux vêm com capacitor, né, de partida, né? Já vem já com relé com protetor, né? E aí a gente vai posicionar ali. Lembrando que o compressor tem ali o encaixe dos pés. Importante depois colocar as travas, né? Você precisa botar a trava de volta. Tá vendo ali, ó, na minha mão a trava. Para que, se o cliente vier a arrastar a geladeira por algum motivo, para limpeza da casa, alguma coisa, o compressor não está solto. Também numa mudança, né? Esse compressor não soltar do lugar. Então é importante voltar com a trava no compressor. Uma vez que a trava está no lugar, você dá aquela torcida com o alicate para travar, né? E aí você já travou um lado, aperta com o alicate, gira ali a trava, né? Para sustentar bem o compressor. Vou botar a trava do lado esquerdo do compressor, do mesmo procedimento, botar, encaixar
e com o alicate você gira a orelhinha do pé da geladeira para travar a trava, né? Ó, vira a orelhinha no sentido contrário ao corte da trava e aí ele fica travado, fica seguro. Você pode virar a geladeira que o compressor não solta. Aqui eu já vou tirar, né, as borrachas do compressor para já fazer a conexão da tubulação, né? Ali é da descarga, né? Que é a preta que vai entrar do lado direito e a sucção do lado esquerdo. Eu também faço a limpeza na tubulação do compressor, ainda que ela venha de fábrica e tal, eu limpo porque é importante para melhorar minha abrasagem ali. Então, como eu falei, não precisa alargar a tubulação porque ela já vem na medida certa para a encaixe da tubulação da geladeira. Assim também do outro lado eu faço a limpeza da tubulação do retorno e vou fazer o encaixe da tubulação ali, ó. Também é a mesma coisa, você tomar cuidado para não estrangular a tubulação. Encaixou, agora é só soldar. Uma coisa importante é que a válvula Schrader vai ficar do lado direito, na outra tubulação do compressor. Aí tem aquela caixinha branca ali que é a placa da geladeira e eu vou ter que fazer solda, abrasagem ali. Então o que eu faço? Muitas vezes eu solto a placa, mas em alguns casos eu pego um pano molhado, molho bem o pano, né? Dou uma torcida, deixo ele umedecido e boto ele ali, ó. Existe também uma manta que vende no Mercado Livre que você pode comprar para esses casos. Você botar uma manta ali térmica ali, você faz a solda sem precisar tirar do lugar. No meu caso, como eu já estou acostumado, eu pego um pano úmido. O meu maçarico também tem um defletor que não deixa o calor passar. Então assim, o defletor é importante porque ele segura um pouco o calor e a chama também não vai diretamente lá. Então, com o pano e o defletor, eu faço essa solda sem complicação, sem queimar a placa do cliente. É importante você fazer isso, não esquecer, porque se a placa receber muito calor, você vai ter problema na placa eletrônica na hora que você for fazer a ligação da geladeira. Então, observa isso aí. Compra a manta não é cara. Caso você não tenha, no dia que você for fazer o serviço, faz como eu faço ali, ó, bota um pano dobrado, úmido, que o calor não vai lá e vai dar tudo certo. Vamos à soldagem aí, a abrasagem, da mesma forma, né? Como o tubo que sai do compressor é um tubo mais grosso, então eu boto o calor na tubulação do compressor, o maior calor eu boto na tubulação do compressor, porque o tubo da geladeira, por ser mais fino, ele recebe calor mais rápido. Então assim, para a solda ficar boa, ficar eficaz, eu dou calor no tubo do compressor e aí faço a abrasagem. Observa que eu vou colocar a mão para ver se está quente ali, né? A quentura. Conforme o calor que eu observo ali na lateral, vejo se vai danificar ou não, se está indo muito calor ou não. Mas observa isso. Se você não tiver segurança para fazer com a manta ou com o pano, como eu estou ensinando, tem uns parafusos laterais ali que você consegue tirar todo aquele conjunto ali de uma vez. E aí você faz a solda mais tranquilo se for o caso, ok? Primeira solda feita, agora eu vou fazer o meu testezinho de verificação com a lanterna para verificar se tem alguma abertura, se está bem soldado, se a solda ficou com alguma fissura, alguma coisa. Mas não elimina a pressurização, tá, meus amigos? Não elimina. Então isso é o meu jeito de trabalhar. Então eu acho importante fazer essa verificação. Ali eu já peguei o fluxo.
Vou dar aquele calorzinho na tubulação, como eu falei anteriormente, que esse calorzinho ele ajuda o fluxo pegar melhor ali, né? Pelo que eu observei na minha experiência, não estou dizendo que isso é obrigatório, tá? Você pode passar o fluxo com tubulação fria, mas na minha experiência de trabalho aí eu prefiro dar essa aquecida, que o fluxo acaba ressecando ali e ficando mais fixo para eu fazer a solda, tá? Mas isso não é regra não, isso é posso dizer até que é uma mania minha, mas tem funcionado. Agora eu vou fazer a solda do tubo da descarga do compressor. Então, mesma coisa, como o tubo do compressor é mais grosso, eu sempre vou dar mais calor no tubo do compressor do que na tubulação da geladeira, que é mais fina. E aí, conforme a tubulação vai ficando vermelha, né, vai ficando mais abrasada, eu já sei que é o ponto de colocar minha vareta de solda. Essa solda aí também é muito importante você ficar atento, porque costuma dar muito vazamento se você não fizer uma solda bem feita ali, porque é cobre com metal, né? O tubo do condensador é metal, então é importante você limpar bem com a lima para tirar aquela tinta, né, preta da tubulação, que isso atrapalha na solda. É importante você fazer com calma, você não fazer uma solda mal feita e ter retorno. Solda finalizada, eu vou fazer de novo a verificação com a lanterna para ver se ficou bem soldado. É uma solda demorada mesmo, eu não faço com pressa, isso é um diferencial também. Não faço com pressa. E esse mesmo pano úmido que eu uso para esfriar ali o compressor, que recebe muito calor, né, com a solda, com a abrasagem. Esfrio ali a solda. Alguns vão falar, pô, mas você joga um pano úmido em cima da solda, vai rachar a solda. Nunca tive problema, isso acelera também, que se você for esperar esfriar no tempo normal, você vai demorar muito tempo para terminar o serviço. Então esse paninho me ajuda a esfriar ali a tubulação para eu seguir com o serviço, tá? Agora eu vou soldar a válvula Shiride. Importante também, muito importante, a válvula vem com a válvula já o nome já fala, né? É uma válvula, né? Então ali tem um, um bicozinho que você precisa tirar. E você usa a própria tampa da válvula para você tirar esse bico, né? Que lacra ali como um pneu de carro, né? De bicicleta. Então tem um O-ringzinho de borracha ali, que se você não tirar e você der o calor na válvula, com esse O-ringzinho no lugar, o calor vai derreter o O-ring, e aí quando você fizer a carga de gás, vai ficar vazando. Então, nunca esqueça de tirar ali o bicozinho da válvula Shiride, tá? Também passo ali um fluxo para melhorar a abrasagem ali, limpeza. Isso não só é para fazer soldas com liga diferente, que eu digo metal e cobre, mas também para limpar. Serve também para limpar ali no local da soldagem. Eu já tinha feito a limpeza ali com a lima. A válvula tem uma tubulação bem fininha, então a mesma estratégia ali que eu uso, mesma técnica. Eu boto calor no tubo do compressor, que é mais grosso, e menos calor no tubo da válvula por causa dela ser fininha. Eu vou fazendo essa solda ali. Depois que fizer essa solda, a gente vai partir para um próximo procedimento.
Solda realizada. Aí eu continuo com o pano ali, esfrio a chapa. Tem uma chapa ali em cima também que esquenta, né, da geladeira. Então deixo o pano úmido ali, vou fazer a conferência ali de rotina ali com a lanterna. E aí com o alicate eu vou dar uma envergadazinha leve na válvula, por quê? Para quando eu encaixar minha mangueira, eu não ter problema ali, tá bom? Então ali já está feito a solda do capilar, solda do filtro no lugar, a solda da descarga, solda lá do retorno. Então basicamente o compressor já está instalado no lugar, com as soldas feitas. Ó, a fumaça saindo, a tubulação está quente ali. Basicamente está pronto, agora vou partir para pressurização. Eu vou ali já montando já, né, a mangueira, né, no meu manifold, para começar o procedimento de pressurização, né? Meu cilindro de nitrogênio já está ali próximo, tá? Esse é o meu manifold. Vou colocar ali até 100 psi de pressão. O meu nitrogênio é um cilindro de 1 metro, mas o ideal ali é entre isso mesmo, 100, 120 psi de pressão, para você conseguir pegar ali um vazamento, um micro vazamento. Eu faço a pressurização sem a válvula, né? Sem a válvula no lugar. Você vê que ela ainda tá ali no chão. Tomar cuidado para não perder também. Você dá danado para perder. Tô ali botando o pano, esfriando o compressor porque ainda tá quente, muito calor que ele recebeu. Vejo se a válvula já tá fria para eu poder botar a minha mangueira. Conecto a mangueira, né? Você pode falar, mas a amarela, o que acontece? A minha mangueira azul tá com problema. Então, na verdade, azul não, né? A vermelha. Melhor, a azul tá ali, mas a amarela é que tá com a ponta acionadora. Então, tem usado invertido por isso, né? Você pode ver aí, a amarela é geralmente na bomba ou no cilindro, é azul. A questão é só a cor ali, que a minha mangueira amarela tá com acionador e a azul tá sem. Então eu tô usando a azul direto no cilindro e a amarela direto no compressor, tá? Mas não se ligue nisso. A cor não vai alterar em nada no serviço aí, tá? Mas geralmente, né? Já que a gente está falando de cor de mangueira, geralmente a azul é a mangueira que vai direto no equipamento, na geladeira, no ar-condicionado. A amarela fica no meio, geralmente vai na bomba de vácuo ou no cilindro de pressurização. E a vermelha vai na linha de alta, no caso de equipamentos com linha de alta, né? Com acesso à linha de alta. Tá? Só para você ficar claro aí que não tem nada errado, tá bom? Já abri meu manifold, vou colocar agora a pressão ali. Abri meu cilindro, o cilindro não tá na imagem aí porque o espaço você pode ver que é apertado. Já peguei ali uma espumazinha para fazer ali a espuma com a lanterna para ver se tem vazamento, micro vazamento. Esse procedimento tem que ser feito com bastante calma, tranquilidade, para você não fazer correndo, para você achar que tá tudo certo e dar errado, tá? Então eu boto a lanterna, eu boto a espuma e vejo que não tem vazamento. Ainda deixo ainda por um tempo ali a pressão para confirmar que ela não vai baixar. Obviamente, se a pressão não baixou, você não achou nenhuma espuma, né? Nenhuma bolha nessa sua solda ali, o micro vazamento não vai baixar muito o ponteiro do manifold. Então, o que vai ditar aí se tem vazamento ou não são as bolhas. Então você não precisa nem ficar ligado no ponteiro do manifold, porque o que vai ditar ali se está vazando ou não é a bolha de sabão ali na solda, tá? E aí, graças a Deus, não tem vazamento nessas soldas aí, tudo ok. A questão da lanterna que eu falo é isso. Quando eu faço com a lanterna, tá?
que eu estou explicando ali? 4, né? Você vai ver uma, duas, na verdade 5 locais ali para você colocar. 5 soldas foram feitas. Ali na entrada do filtro, os dois lados do filtro 2, mais uma da Shirai 3, mais uma da descarga ali 4 e a solda lá do outro lado do retorno 5. Na verdade vai ter até mais uma que eu costumo ver também, que é ali, ó, na solda de fábrica ali do fabricante, porque às vezes também pode ter vazamento ali. Então mesmo que eu não tenha feito aquela solda, eu verifico ali porque pode ser que esteja vazando ali também. Aí eu vou ter que refazer. Então na verdade são, em vez de 5, são 6 soldas. É isso que eu estou explicando ali com a mão ali no vídeo. Ok? Tudo ok, não tem vazamento. E aí vamos para os próximos procedimentos. Que eu vou pegar o celular na mão, vou te mostrar ali a pressão que tá, né, para você ver. Ó. Ali tá em 105 PSI mais ou menos, tá? 105 PSI. E é isso. O cilindro de nitrogênio aí, né, o meu regulador de pressão relógio então quebrado, mas eu tiro a pressão ali pelo manifold mesmo, tá bom? E é isso, vamos aos próximos procedimentos. Fazer o vácuo, botar o gás, vamos em frente. Já tirei o cilindro do nitrogênio e agora, enquanto está na pressão ali, isso é bom até para observar se o ponteiro vai descer ou não, a gente vai seguir para instalação do capacitor ali do compressor, né, que vem. Nesse compressor tem um capacitor de partida, o protetor térmico e o relé, certo? Então ali eu vou ligar o relé, aquele é o antigo, né, que eu estou mostrando. Então tem muito borne ali. O que eu faço assim com a mão? Porque tem muito borne nesse compressor, nesse esquema, né, nesse compressor da Electrolux. Então eu pego, solto o relé protetor térmico antigo e vejo onde ele é no novo e já conecto, tá? Eu só copio. Ali eu tiro o relé antigo e vou ligar no esquema novo, tá? Vou ver se eu consigo botar esse esquema nesse vídeo aí, mas na geladeira são 2 fios básicos que entram ali. 2 fios, um vai no protetor térmico e o outro vai no relé. Sendo que esse compressor tem um capacitor com 2 pontas, onde eu ligo. Então tem um esquema, né? Tem um esquema elétrico na caixa do compressor ali, vem, né? Um manualzinho para você ligar. O que você vai fazer? Você vai ligar uma ponta na parte de baixo, de onde você ligou o fio do relé. Relé geralmente vem com 4 pontas, né? Alguns vêm com uma só, mas esse com capacitor de partida vem com 4 pontas. Então uma ponta do capacitor você vai botar embaixo do fio onde você ligou o relé. E a outra ponta você vai ligar do lado oposto, tá? O que eu estou dizendo ali com esse sinal? Você ligou o relé, o protetor térmico, e aí você ligou o relé, né? Um embaixo do outro ali. E aí, a outra ponta do capacitor de partida você vai botar no outro lado do relé, tá? No outro lado do relé. Esse compressor que eu estou te mostrando ali é que esse compressor vem com o capacitor de partida. Então ele fica o borne de cima, que é o protetor térmico, os 2 bornes laterais de baixo é onde você vai colocar o capacitor de partida. Você vai botar ali, encaixar ali, vai ter uma certa pressãozinha. E aí eu vou pegar o celular e vou te mostrar de perto. O capacitor ele vem na cor, os fios, para você seguir ali também no modelo da geladeira. Então, o azul ele vai ficar junto com o azul, tá vendo? Ó, protetor térmico, relé. Então o azul você vai ligar na parte de baixo do relé e a outra ponta do capacitor você vai ligar do outro lado do relé.
O capacitor ele fica ligado no relé, tá? O protetor térmico ele só tem uma entrada, então uma vai no protetor térmico, né? A que vem da geladeira vai no protetor térmico e as duas do relé vai uma embaixo e outra do outro lado, tá bom? Agora eu vou botar ali a válvula de volta, né? Vou tirar aí, despressurizar ali que tá na pressão. Você vai ver que vai fazer um barulho aí porque tá na pressão ainda, a pressão não desceu, então tudo ok. Eu vou tirar a pressão agora, tirando a pressão, limpando ali, aproveito para tirar aquela espuma. E aí vou colocar a válvula de volta, também é importante, porque se você fizer o vácuo direto sem a válvula, já era. Quando você botar o gás, que você tirar sua mangueira, vai dar ruim. Então você tem que botar a válvula de volta ali, depois que pressurizou, viu que não tem vazamento, você volta com a válvula pro lugar, aperta ali ela bem, não precisa estrangular, ela tem um ringuezinho. Então assim, a válvula já está no lugar, aí eu vou voltar com a mangueira. Eu faço sempre um acionamento com a mangueira ali antes de botar, aperto tudo direitinho. E agora o procedimento, em vez de ser de pressurização, vai ser um procedimento de evacuação, né? O teste do vácuo, né? A gente vai tirar todo esse ar de dentro do sistema da geladeira. Como R600, gente, é importante você fazer pelo menos, se você não tem vacômetro igual eu, que é o meu caso aí nesse vídeo, eu não tô com vacômetro. O importante é você fazer pelo menos 40 minutos de vácuo. Eu já fiz esse teste com R600, já tive problemas de retorno de umidade por conta de fazer um vácuo muito rápido. Então, assim, se você está com vacômetro, beleza, você vai olhar no vacômetro ali, você sabe quanto você tem que chegar de microns de HG ali e tudo certo. Mas se não tem vacômetro, pelo menos eu faço 40, 45 minutos de vácuo para fazer a carga de gás, beleza? A bombinha tá aí já, minha bombinha guerreira. Eu vou ligar ela daqui a pouco. Ó, 40 minutos eu tô botando ali, ó, mostrando a você o que eu acabei de falar. Eu marco no relógio ali, 40, 45 minutos, sem pressa, para fazer um bom vácuo, para não ter retorno. Retorno, lembre-se sempre, retorno é prejuízo. Retorno é prejuízo. Então, a bomba ligada, vou fazer o vácuo, daqui a pouco eu volto. Vou dar uma cortada aqui, porque não dá para gente esperar esse tempo todo aí do vídeo. Vou pegar meu celular aqui na mão para você ver meu setup de trabalho aí, como que eu trabalho, né? As ferramentas não são novas, mas são funcionais, isso que importa, tá? E aí vou dar um corte no vídeo aqui para você não esperar esse tempo todo. Mas tá aí minha bombinha de vácuo, minhas ferramentas ali do lado, a geladeira. Dou uma esticada nas pernas, essa hora que eu aproveito para dar uma esticada na perna, para voltar depois com a carga de gás. Vambora, bora pra cima. Já cortei um pedaço do vídeo, mas algumas informações importantes. Ah, você tem balança profissional e tal, ó. Qual a balança que eu uso? Ó, garrafa de R600, garrafinha descartável. E a minha balancinha guerreira, que é uma balança que você compra no Mercado Livre baratinha. Você vai utilizar aí, ó, tá vendo? Simples assim. Eu não tenho dinheiro para comprar uma balança dessa de refrigeração. Essa balança aí você vai utilizar e vai servir. Existe também uma outra coisa que eu vou te falar, que é esse adaptador. Esse adaptador ele tem um peso na ponta que facilita para você usar essa balança, tá vendo? Ele tem um pezinho na ponta, vou engatar ele ali. É importante você também colocar o registro para você ter o controle ali do gás. Então você bota essa ponta na garrafa, né? Ele tem esse peso, aí você consegue botar a garrafa de cabeça para baixo e você fazer a sua carga de gás aí.
Já botei a válvula na garrafa, registro fechado, vendo que essa válvula ela aciona a bico da garrafa, então você tem que ter um registro para ela não ficar vazando gás. E a balancinha já está preparada e vamos seguir para a carga de gás. Já botei a balança, aí já fechei a válvula ali. Pressão do R600 geralmente fica abaixo de zero, muitas vezes no zero ali cravado. Tô botando de lado assim, mas o certo é assim, ó, tá um pouquinho abaixo de zero. E a amperagem ali, ó, tá tranquilinha, chegando a 1.2. A geladeira tá vazia, mas o condensador tá na temperatura bacana aqui já. O termômetro aqui do congelador já tá marcando 11, ó. Eu vou monitorando por aqui, ó. Vendo? Mas eu acrescentei de carga ali 46 gramas. E aí o que eu vou fazendo? Vou regulando ali pela descida do termômetro ali na saída do freezer e pelo calor aqui. Eu vou testando aqui com paciência, geladeira, paciência, pode fazer correndo. De repente eu solto um pouquinho mais da carga para ele subir um pouquinho mais pro zero, para essa amperagem estabelecer ali em 1, pelo menos 1.0, que é o especificado mais ou menos ali pelo fabricante. É isso.